Ele era de uma determinada igreja e que ele era muito usado naquela igreja e que o pastor estava matando ele, que era por ciúmes. E hoje está aqui essa fera, meu pastor, pastor André Vieira. Fala com o pessoal aí, pastorzão. Louvar a Deus aí pelo companheiro, pastor Cleiton Barbosa, com esse projeto de uma envergadura espiritual muito grande, que é o projeto Impactando Vidas. Que Isso. Deus continue abençoando esse ministério. Nossa irmã Elaine está aí. Louvar a Deus pela vida da pastora Cris, que tá lá com a Julinha, assistindo a gente Ficou lá em cima, lá. na parte superior lá, dando glória para Jesus de Nazaré. E a gente vai falar um pouquinho aqui acerca desse tema um pouco polêmico. É um pouco polêmico, né? Pastorzão, então vamos começar desta forma. Quando falamos sobre prostituto no altar, Certo. como que você traz para nós como pano de fundo ou como introdução para a gente ir aí desenrolando esse assunto e um tema bastante polêmico, na verdade. Vamos lá, eu falei com o pastor Cleiton que ia pegar aqui um versículo como pano de fundo dessa conversa. Vamos lá. Mateus 24, e o versículo 11, para a gente não se delongar muito aqui, está escrito assim: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então eu quero usar esses dois versículos como pano de fundo, pastor Cleiton. Vai falar acerca dos sinais, e um dos sinais do fim, né, tá acerca dos falsos profetas que tem surgido há alguns anos, não é atual, mas nesse tempo que nós estamos vivenciando, onde tem chamado muita atenção. Sim. Pelas aberrações, pelas mentiras, pela falta de respeito com as igrejas. E no decorrer do bate-papo a gente vai falar um pouquinho mais a fundo acerca desses falsos profetas. Bom, o que mudou no seu ponto de vista ou não mudou? Desde quando você conheceu a Cristo, você amadureceu ali, pegou sua experiência e viu realmente que é um ministério. O que mudou daquela época para os dias de hoje, nos dias atuais, num geral, num contexto no todo, né? Tanto pregador, mensagem, comportamento, temor, respeito por Deus e pela obra de Deus também. O que mudou no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, pastor Cleiton, eu acho que não mudou muita coisa, não. Eu acho que a internet veio, as redes sociais veio, e ela simplesmente ela conseguiu Sim. espalhar Sim. essas aberrações, essas mentiras, expondo esses falsos profetas. É um exemplo. Há 20 anos atrás, o profeta barganhava. Sim. O falso profeta. Ele barganhava, ele mentia, ele se prostituía, ele vendia o ministério dele, se vendia, se corrompia, saía com as mulheradas dentro das igrejas, tomava cachaça, tomava uísque, ia para os puteiros da vida e ninguém falava nada há 20 anos atrás. Hoje, se um falso profeta desse estiver dentro que seja de um bar, de um prostíbulo, alguém vai tirar uma foto e vai cair nas redes sociais. Verdade. Então, no que tange a mudança de 20 anos atrás para agora, não mudou muita coisa. O que mudou é que as redes sociais ela tem mostrado e exibido esses falsos profetas, no meu ponto de vista. No seu ponto de vista, porque o tema é prostituto no altar. Vamos devagarzinho. Você quer mais devagar? Então vamos lá.
Você acha Porque se você abrir o espaço aqui, nós já vai meter o pé aqui, ó. Já tem muita gente aqui, ó, já. Já tem muita gente aqui. Vamos devagarzinho. Aqui, ó, é porque assim, ó, o presbítero Júnior, Júnior Hollenberg, colocou aqui, ó, tem muito mais falsos profetas do que os verdadeiros, e quando surgem os verdadeiros, eles são silenciados. Concordo. Assim, ó, hoje, o que acontece nos dias de hoje? O confronto se tornou polêmica, né? Hoje, quando você confronta o erro, confronta o pecado, eles nos chamam de polêmico, né? Por quê? Porque hoje os verdadeiros realmente entram o que o Júnior está falando, são silenciados, porque os falsos hoje têm mais valor. Que, assim, concordo com a colocação do companheiro, que Deus abençoe você, meu amigo. Eles são silenciados, pastor Cleiton, porque tem gente que concorda. Sim. Tem público para isso. O senhor está entendendo? Sim. Tem público para isso. Como também tem público para querer ouvir os verdadeiros profetas, os verdadeiros mensageiros, Sim, os verdadeiros pregadores da palavra. Só tem falso porque tem público que patrocina eles. Você acha que é por causa disso? Com certeza. Porque se não tivesse público para ouvir os falsos, eles não estavam se promovendo, eles não estavam se enriquecendo, eles não estavam com fama, com nome, né? E só tem porque tem público. Porque se não tivesse público, eu acredito que não teria essa avalanche de falsos profetas. Como que você vê um falso profeta? Tem vários perfil que você pode identificar Porque ele, né? Você foi xingado esses dias aí, Marão. Você foi... eu não aguento, eu tenho que falar. Você foi xingado de matador de profeta. Mas você explica... Pastor André foi xingado de matador de profeta num podcast aí. Agora explica pro povo. Não, você tem que explicar, rapaz. Explica aí, explica porque quem falou, tem que... Não fala o nome do cidadão, né? Mas explica aí pro pessoal aí. Pessoal, tava vendo um podcast de um amigo meu e esse cidadão tava lá sendo entrevistado, porque o tema era... os profetas dessa geração. Era mais ou menos isso o tema, pastor André. Numa nos assuntos, ele entrou e falou que ele era de uma determinada igreja e que ele era muito usado naquela igreja e que o pastor estava matando ele, que era por ciúmes. Porque Deus... Isso aqui não tava combinado, viu, irmão? Não tava. Não tava combinado. Isso aí não tava combinado. Então vamos lá. Caramba. A resposta, a gente tem que apresentar o contexto, né? Primeiro, ele nunca foi membro da igreja. Esse vagabundinho da fé. Ele nunca foi membro da igreja. Nunca foi membro da igreja. Ele apareceu na igreja e quero congregar. Falei, irmão, fica aí, vê como funciona o sistema da igreja, para depois você se ligar à igreja, Sim. ser credenciado, ser documentado, como rege o estatuto da igreja, da nossa convenção, da nossa CGADB, da nossa Comaderge. Sim. E aí você vai se tornar um membro, né? Sim. Do corpo de Cristo e se tiver algum ministério vai ser reconhecido, ou se tiver algum ministério vai ser ordenado, enfim. E ele começou a participar dos cultos. Sim. A nossa igreja, pastor Cleiton, é uma igreja que tem ordem e decência. Hoje a nossa igreja não tem um número de membros avassalador. Por quê? Porque a gente tem muita gente que visita a igreja, mas tem muita gente que não permanece. Porque vê que a igreja tem oração, vê que a igreja examina as escrituras, tem cuidado com a sã doutrina da palavra. É uma igreja que ora. Se você for hoje num culto de terça-feira, um culto de ensino, tem dia que nós tira 30, 40 minutos de oração. Quando a gente está inspirado, a gente tira 1 hora de oração. Esses vagabundinhos da fé não oram 10 minutos. E aí, o que acontece? Ele começou a participar dos cultos. E aí, ele tinha uma mania feia de ficar parado em frente do banheiro das mulheres. E aí,
o que aconteceu? A gente teve que chamar a atenção dele. Por quê? Porque não tinha postura, não sabia quem era ele, não sabia aonde ele foi consagrado. Ele se denomina missionário, mas eu não sei quem consagrou ele, quem ordenou ele, quem batizou ele. Eu não sei o grau de teologia dele. Bíblia não conhece nada. É fraco, é raso. E se denomina missionário.